Olá, esses são os destaques do Ubra Notícias. A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram uma operação contra um grupo criminoso dedicado ao comércio ilegal de mercadorias estrangeiras importadas irregularmente. O governo do Rio Grande do Sul anunciou a criação de um gabinete de crise climática. A ideia é que o grupo de trabalho atenda na prevenção de desastres naturais. É agora no Ubra Notícias. A Polícia Civil realizou uma operação contra uma organização criminosa da Zona Norte de Porto Alegre. O grupo é suspeito de estar envolvido em 100 homicídios que aconteceram nos últimos 7 anos na capital. Vamos conferir. As investigações contra a organização criminosa da Zona Norte de Porto Alegre começaram após uma prisão em flagrante no final do ano passado. Na época, o gerente do narcotráfico foi detido com uma grande quantidade de armas, drogas e comprovantes financeiros da venda dos entorpecentes. Com documentos coletados, foi descoberta uma grande mobilização financeira. A cada 10 dias, o grupo movimentava R$1 milhão. Essa facção tem como característica ações violentas contra os grupos rivais. Esse grupo ele tem como marca, há muito tempo, como característica ações violentas. Ações explícitas, se envolveu em conflitos em Porto Alegre há pouco tempo atrás com questões de esquartejamento, com decapitações, então eles atuam muito dessa forma. As drogas comercializadas por eles são adquiridas diretamente de países produtores, como Paraguai, Bolívia e Peru. Ao longo de um ano, a Polícia Civil conseguiu identificar os gerentes e executores do grupo. O principal líder foi preso no Paraguai em 2016 e atualmente está detido em uma penitenciária federal. É um homem que possui dezenas de antecedentes criminais, dezenas de homicídios, vários outros delitos. Ele foi preso no Paraguai em 2016. A operação contra essa organização cumpriu 38 mandados de busca e apreensão domiciliar aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. 16 prisões preventivas e bloqueios em contas bancárias também foram realizados. Nos últimos 7 anos, o grupo se envolveu em 100 homicídios na região metropolitana de Porto Alegre. Um dos alvos da ação era um homem apontado como chefe de uma organização criminosa e um ex-assistente dele. E um dos gerentes, o principal gerente desse líder, ele, no mês passado, ele decidiu se aliar a uma outra facção de Porto Alegre também e efetuar um golpe de Estado, como eles mesmos denominaram, tomar para si aquela região do bairro Mário Quintana, exploração de vários pontos de venda lá, também se apropriou, conforme a nossa inteligência verificou, de armamentos, de drogas, de dinheiro, e isso desencadeou também um conflito interno entre essa facção, o que ocasionou nas últimas semanas vários crimes violentos na região. 14 pessoas foram presas. As outras 2 ainda estão sendo procuradas. No total, 200 policiais civis participaram da operação. Agora entra um segundo momento, que é a questão da descapitalização. Um grupo que movimenta, pelo menos num ponto dele, né? Ele é muito maior, mas num ponto que era o trabalho que nós investigávamos, R$1 milhão aí a cada 10 dias, ou seja, R$3 milhões ao mês, ele tem um patrimônio muito grande. E esse patrimônio ele é convertido com imóveis, com veículos, com empresas, contas bancárias, enfim. Então, a partir desse momento, com todas essas apreensões que nós realizamos, nós vamos para o segundo passo, que é buscar o patrimônio e efetuar a asfixia financeira deles. O governo do Rio Grande do Sul anunciou a criação de um gabinete de crise climática. A ideia é que o grupo de trabalho atenda na prevenção de desastres naturais. Problemas climáticos como enchentes, estiagem e vendavais têm atingido o estado nos últimos anos. O governo do Rio Grande do Sul criou um gabinete para elaborar estratégias de enfrentamento a esses desastres. O grupo de trabalho vai envolver órgãos do governo e diversas entidades da sociedade civil. Fazer o inventário das emissões de gases de efeito estufa, análise de riscos e vulnerabilidades, elaborar nos planos de ação especificamente aí para as frentes que precisarão ser priorizadas e propor o roteiro de descarbonização da nossa economia no Estado, organizando, então, um gabinete de crise para lidarmos com a situação como um todo, ou seja, pelos eventos que virão e
para o planejamento do governo do Estado no enfrentamento de novos eventos, que a gente tem certeza que vão acontecer novos, em algum momento vai acontecer. A ideia é que os membros do gabinete se reúnam para discutir melhores medidas de enfrentamento. Vão ser trabalhados 3 eixos: prevenção, mitigação e preparação, resposta e restabelecimento e recuperação. Também estão previstos conselhos de crise científico. Alguns pilares norteiam as ações tomadas. Transição energética, redução das emissões de gases de efeito estufa, educação ambiental e conscientização e adaptação e resiliência climática. E nós entendemos que precisamos manter aqueles programas contínuos e permanentes que tratam da redução e da mitigação, mas também precisamos trabalhar em instrumentos mais pontuais e planos de fato. Então, a gente vai ter que ter capacidade de resiliência. E aí entra o que a gente está falando: monitoramento, ações que vão ter que retirar famílias de localidades de risco, incentivar nos municípios planos de contenção, né, de contingência em função de eventos climáticos que venham a acontecer, porque a gente vai ter que, além de tudo, lidar com o que o planeta já está respondendo. O gabinete vai ter parceria com o ICLEI, que é uma associação mundial de governos locais e subnacionais dedicados ao desenvolvimento sustentável. Vão ser destinados R$1.500.000 para a criação de estratégias de políticas públicas durante esse acordo, que vai ter duração de 18 meses. A medida integra as ações do Proclima 2050, que estabelece um enfrentamento às mudanças climáticas. O preço da carne na região metropolitana de Porto Alegre segue em queda. A baixa é de 7,34% em 12 meses. Segundo especialistas, isso acontece por causa da inversão no ciclo de produção, ou seja, com mais produto no mercado, queda na procura e também recuo no custo para a pecuária. Essa queda é associada à carne bovina, porém a suína também apresenta baixa. Os cortes menos nobres, como a paleta e o acém, apresentaram maior baixa, enquanto a costela e a picanha têm recuos mais tímidos. Atenção agora para quem vai fazer o Enem deste ano. O cartão de confirmação de inscrição foi disponibilizado. O documento é responsável por trazer as informações de data, hora, local e número de inscrição. Nele também está registrado se a pessoa precisa de atendimento especializado ou tratamento por nome social. Não é obrigatório levar o cartão nos dias de exame, que vai acontecer no dia 5 e 12 de novembro. Para conseguir acessar ele, é preciso usar o login da plataforma gov.br, digitar o número do CPF e a senha cadastrada. A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram uma operação contra um grupo criminoso dedicado ao comércio ilegal de mercadorias estrangeiras importadas irregularmente. 30 milhões de reais em tributos deixaram de ser recolhidos por causa do crime. 29 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva são cumpridos pela Polícia Federal e pela Receita Federal. 10 cidades gaúchas foram alvos da ação. Uma das ordens judiciais cumpridas foi em uma casa localizada em um condomínio de luxo no litoral norte do Rio Grande do Sul. O imóvel é avaliado em 5 milhões de reais. O objetivo da operação é desarticular uma organização criminosa que comercializa ilegalmente mercadorias estrangeiras, importadas de forma irregular, ou seja, sem o recolhimento dos tributos. A investigação começou em 27 de setembro do ano passado, através de uma apreensão de uma grande quantidade de mercadorias estrangeiras trazida dos Estados Unidos por um casal. Eles possuem uma loja especializada em equipamentos eletrônicos, como smartphones, notebooks e tablets. A ação aconteceu no aeroporto Salgado Filho. Uma análise da movimentação financeira da empresa e o faturamento declarado nos documentos fiscais mostrou uma inconsistência. Além disso, a participação de várias pessoas físicas e jurídicas foi identificada. Elas estão ligadas às atividades criminosas de venda de mercadorias. Nos últimos 4 anos, cerca de 30 milhões de reais em tributos de importação deixaram de ser recolhidos pelos investigados. Isso acarretou danos à indústria e ao comércio nacional. 2 pessoas foram presas preventivamente na operação, que contou com 180 policiais federais e servidores da Receita Federal.
Os investigados foram detidos em Porto Alegre e Gravataí. O governo do estado divulgou nesta semana a lista dos municípios habilitados no primeiro edital do programa Avançar Suas RS. 127 cidades atenderam aos requisitos nas 3 fases da seleção. Vão ser investidos mais de 12 milhões de reais em obras, reformas e manutenções de prédios. Cada cidade vai receber 250 mil reais. O programa foi lançado em setembro deste ano e vai ter um investimento total de 15 milhões divididos em 2 editais. O objetivo é fortalecer a rede do Sistema Único de Assistência Social, melhorando assim as condições físicas dos espaços de atendimento aos usuários. Vamos conferir um recado de Canoas. Atenção, moradores do Santo Operário. É a sua vez de ajudar a Prefeitura a definir as prioridades para Canoas. Hoje, terça-feira, acontece na região a plenária do Orçamento Participativo. O evento ocorre na MF João Paulo I, na rua São Pedro Pescador, número 525, a partir das 7 da noite. Não deixe de participar e eleger a obra prioritária da sua região. Agora as notícias do esporte aqui no Ubra Notícias. Golaço a favor da inclusão social. Nesta segunda-feira, o Tricolor anunciou que terá um espaço exclusivo para autistas na Arena do Grêmio. Clube e administração do estádio assinaram um termo para colocar em prática o projeto Espectro Azul. Os primeiros testes serão realizados ainda no Brasileirão deste ano. A área sensorial será no camarote 52 na Arena. A ideia partiu da família da torcedora Lorena Alonso Pires, torcedora com autismo que criou a torcida gremista no Espectro. A pequena estava acompanhada da mãe Adriana e do pai Jardel e entregou uma faixa da torcida para o presidente Alberto Guerra. O projeto será executado pela arquiteta Juliana Moura, junto com a terapeuta ocupacional Marcia Lemes, proprietária da Voo e Terapia, e será executada por uma empresa de engenharia. Além deles, a psiquiatra Ana Soledade, uma das principais especialistas em autismo no Rio Grande do Sul, também dará consultoria. Dentro de campo, o Grêmio se prepara para pegar o Flamengo nesta quarta-feira, lá na Arena do Grêmio, a partir das 9h30 da noite. Já no lado colorado, depois de vencer o Santos numa goleada histórica por 7-1, o Inter segue se preparando para enfrentar o Vasco no estádio São Januário, lá no Rio de Janeiro, na próxima quinta-feira, a partir das 7 horas da noite. Em mais um confronto direto na parte de baixo da tabela, o time de Eduardo Cudê encara o Gigante da Colina, que está na 17ª colocação, com 30 pontos, 5 a menos do Internacional, que ocupa a 12ª posição. Mais informações do Brasil e do mundo você acompanha no Jornal da Cultura a partir das 9 horas da noite. A gente se vê na próxima edição. Até lá!